Olá, povo de Deus, segundo domingo do tempo comum, 17 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 3, de 3b a 10 e depois 19, 1 Coríntios 6, de 13c, 15a e depois 17 e 20, e de João 1, de 35 a 42. O livro de Samuel é muito importante para compreendermos as raízes da história de Israel, pois ele compreende o período que vai das origens da monarquia israelita no século XI a.C. ao fim do reinado de Davi no século X a.C. Vejamos uma síntese muito boa que os exegetas portugueses fizeram. Os primeiros capítulos do livro de Samuel relatam eventos da fase pré-monárquica. É uma época paradoxal e cheia de ambiguidades. Por um lado, observa-se um processo crescente de sedentarização, de consolidação e de unificação das tribos no território de Canaã, a partir de determinados elementos unificadores, tais como os juízes, os pactos de defesa diante dos inimigos comuns, as federações de tribos vizinhas e os santuários que periodicamente acolhem a Arca da Aliança e assentam as bases da fé monoteísta. Por outro lado, observa-se também a precariedade das coligações defensivas diante dos ataques inimigos, a escassa consciência unitária e o descrédito de alguns juízes, concretamente os filhos de Eli, depois os filhos de Samuel. As instituições tribais revelam-se insuficientes para responder às novas exigências, como a da pressão militar exercida pelos filisteus. O modelo monárquico dos povos vizinhos começa a seduzir as tribos do povo de Deus e a aparecer a solução ideal para responder adequadamente os desafios da sua história. Samuel aparece nesse tempo caótico, pertence à tribo de Efraim, quer dizer, a uma tribo instalada no centro do país, na montanha de Efraim, onde, aliás, Samuel exerce seu ministério. O livro de Samuel apresenta-o como um juiz, narra-se o seu nascimento maravilhoso nos mesmos moldes que o nascimento de Sansão, mas logo se diz que ele foi educado no templo de Silo, onde estava depositada a Arca da Aliança, o que significa que exercia igualmente funções litúrgicas. Mais tarde irá ser chamado, num período de desolação, a conduzir o povo no combate contra os filisteus. Samuel é uma figura complexa e com múltiplas faces, simultaneamente juiz, sacerdote e chefe dos exércitos. De algum modo, faz a ponte entre uma época de confusão e de escassa consciência unitária para uma época onde começa a estruturar-se uma organização mais centralizada. Temos, portanto, o relato da infância de Samuel até sua atuação como o último dos juízes. Hoje, nosso texto traz o chamado de Samuel. Se ouvires a voz de Deus que te chama, diga-lhe: fala, Senhor, que teu servo escuta. Esse é o conselho do velho e experiente sacerdote Eli ao jovem Samuel, que dormia no templo onde se encontrava a Arca de Deus, desde que sua mãe Ana o dedicara ao Senhor. O quadro da vocação de Samuel não nos apresenta com certeza uma reportagem jornalística de fatos. Apresenta-nos sim uma reflexão sobre o chamamento de Deus e a resposta do homem, redigida de acordo com o esquema típico dos relatos de vocação. 1 Coríntios 6, 13c a 15a, 17 e 20.
Paulo enfrenta uma cultura bem permissiva em Corinto, onde a promiscuidade era bastante frequente. Havia aí um templo dedicado a Afrodite, deusa do amor, com práticas sexuais bem ousadas. A cultura da cidade invadia as comunidades e levava os cristãos a aderirem aos costumes urbanos de Corinto. Cidade promissora, com cerca de 500 mil habitantes, sendo 2/3 de escravos, com uma desigualdade social escandalosa. Paulo desenvolve princípios de uma antropologia cristã baseada na concepção de que o batismo tornava os cristãos partícipes do corpo de Cristo como membros ativos dele e templo do Espírito Santo. Portanto, o respeito pelo próprio corpo significava o respeito pelo próprio Cristo e pelo Espírito. Paulo tem outras referências em que exalta o corpo humano e o dignifica, evitando que o corpo seja tratado como mero instrumento da alma, como se acentuou tanto na igreja ao longo da história. Nada de salvar tua alma e desprezar teu corpo. Há um canal católico, uma campanha horrível e de tremendo mau gosto, pedindo dinheiro aos seus telespectadores sob o nome de dai-me almas, comprando almas. Por mais que justifiquem o equívoco de tal campanha, é evidente o desserviço que tal canal presta à educação cristã dos fiéis. É imenso. Paulo não diz que as almas são membros de Cristo, mas sim os corpos. Não diz que nossa alma é templo do Espírito, mas sim nossos corpos. Por fim, não diz para glorificarmos a Deus com nossa alma, mas sim com o nosso corpo. João 1, 35, 42. Apesar de estarmos no início do tempo comum do ano B da liturgia, o qual dedicamos à leitura de Marcos, temos hoje um trecho do Evangelho de João. Trata-se da narrativa dos primeiros discípulos de Jesus na ótica do quarto evangelista. João Batista aponta a 2 dos seus discípulos que Jesus é o Cordeiro de Deus. Os 2 passam a seguir Jesus. Um deles, André, conta a novidade ao seu irmão Pedro e o levou até Jesus. Pedro também passa a seguir Jesus. Essa maneira de contar como surgiram os primeiros discípulos nos indica que somos nós os responsáveis a aumentar o número dos seguidores de Jesus. Eu gosto sempre de perguntar ao pessoal da comunidade quem hoje é seguidor de Jesus por sua causa, por sua atuação, ou quem aderiu a Jesus Cristo porque você, com sua vida e palavra, provocou tal sentimento, tal seguimento. João Batista falou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Os discípulos o chamaram de Rabi, mestre. E depois André diz a Pedro, encontramos o Messias. Desta forma, João vai delineando quem é Jesus. Cordeiro de Deus, mestre, Messias. Os 2 discípulos de João estavam fazendo sua travessia para uma vida nova, pois se eram discípulos de João, tinham passado pelo batismo das águas, ou seja, da conversão. Agora passaram a conviver com Jesus e com o novo batismo do Espírito, que transforma a pessoa na sua totalidade. Um deles logo entendeu que era preciso passar essa boa nova para frente, e assim vai surgindo a primeira comunidade em torno a Jesus. A descrição do primeiro contato de Jesus com Pedro é muito significativa, pois sabemos de todas as dificuldades da comunidade do discípulo amado com Pedro, sobretudo por causa das 3 negações. Mesmo assim, é de uma ternura imensa o encontro de Pedro com Jesus, pois este, além de fitá-lo nos olhos, muda seu nome, indicando-lhe uma nova missão. Simão deixa de ser
somente o irmão de André e passa a ser Pedro, com personalidade própria de discípulo do Mestre Jesus. O dinamismo de nosso texto de hoje apresenta fases concretas no processo da vocação cristã. Procurar a Jesus, segui-lo e permanecer com ele. Se por um lado está a decisão absolutamente livre de Jesus de escolher e chamar, do outro está a não menos absoluta decisão dos cristãos de atender ao chamado e seguir Jesus. Este é o paradigma constante, o dado irrecusável de cada vocação, a dos profetas, dos apóstolos, presbíteros, religiosos, leigos e leigas, de toda e qualquer pessoa. Saiamos de nós mesmos e nos coloquemos à procura de Jesus, sabendo que sempre que lhe perguntarmos onde moras, ele nos dirá: vinde ver. E aí permaneçamos com ele. Um beijo no seu coração.